Você vai abrir a sua Bíblia no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. A partir do verso 25, nós vamos começar um pouquinho antes, mas nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. Você já leu várias vezes essa mensagem, essa palavra, você já ouviu várias mensagens sobre ela, talvez você já tenha pregado sobre ela, talvez você já tenha ministrado estudos sobre ela, mas deixa eu dar uma dica para vocês. Posso dar uma dica para vocês? Nunca desistam de um texto bíblico. Não pense que esse texto bíblico já se gastou e que você não precisa mais voltar para ele. Nunca desistam de um texto bíblico, porque uma hora ou outra você vai se deparar com uma nova perspectiva através de um texto que você já leu várias vezes. Você vai ouvir e ler Deus falando com você através de um texto comum, através de um texto que você já passou por ele várias vezes. Foi assim que aconteceu comigo, estudando mais uma vez essa parábola do bom samaritano, e que Deus nos abençoe nessa palavra. Nós vamos começar a partir do verso 25, para a gente ter um pano de fundo aí nessa passagem. Verso 25. Você pode passar para a NVT, Léo, por favor? Eu esqueci de te pedir isso, me perdoa, tá? NVT, nova versão transformadora. Aí. Diz assim o texto: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova, com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhes tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide desse homem, se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, repita comigo, igreja. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Senhor, aqui está a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é poderosa, a tua palavra restaura, a tua palavra transforma, Senhor, e que nessa noite a tua palavra, Senhor, o teu Espírito Santo possa causar tudo isso em nós, que possamos sair daqui transformados, restaurados, através da tua palavra e apesar de mim, em nome de Jesus, amém.
Meus irmãos, esse é um texto que te oferece diversas perspectivas. E a perspectiva que eu queria trazer nessa noite, para a gente pensar um pouco sobre isso, é sobre relacionamentos. Sobre relacionamentos. Como andam os nossos relacionamentos? De que maneira nós administramos os nossos relacionamentos? De que maneira nós gerenciamos os nossos relacionamentos? Como nos relacionamos e como as pessoas têm se relacionado conosco? Como está sendo feita essa troca, né? Da minha forma de me relacionar com a forma do outro de se relacionar comigo, né? Então é sobre isso que nós vamos pensar nessa noite. Eu trouxe o texto a partir do verso 25 para a gente entender o porquê Jesus trouxe essa parábola do bom samaritano. Um doutor da lei, um mestre da lei, pergunta para Jesus o que ele deve fazer para ter a vida eterna. Ele, como judeu, ele entendia que era pelo próprio esforço dele, pelo que ele precisava fazer, né? E pela linhagem judia que ele já tinha, né? Ele já iria receber a vida eterna só por aquilo que ele fizesse. Então, Jesus o leva a recitar um texto, que é um texto do Antigo Testamento: amarás o Senhor seu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A resposta daquele doutor estava certa, e Jesus vai dizer para o mestre da lei: vá, cumpra isso aí que você acabou de falar, e você viverá. E aí, nós podemos começar a pensar sobre isso, porque a partir daí, quando Jesus dá essa resposta para ele, o doutor da lei volta para Jesus com uma outra pergunta: mas mestre, quem é o meu próximo? Então, para aquele homem da lei, o próximo dele tinha que ter um rosto. O próximo dele tinha que ter uma identidade. O próximo dele tinha que ser uma pessoa conhecida, tinha que ser alguém. Eu tenho que saber quem é o meu próximo. E quando ele pergunta isso, ele tem dentro de si a ideia de que existiam pessoas que não seriam o próximo dele. Então, quem é? E aí fica essa pergunta para nós logo no princípio: o meu próximo precisa ter uma cara? O meu próximo precisa ter um jeito de ser? O meu próximo precisa ter uma postura, um comportamento? O meu próximo precisa ter um padrão? Essa foi a primeira pergunta que Deus me fez, que o Espírito Santo me fez, quando eu voltei a esse texto mais uma vez. Será que meu próximo precisa ter um padrão? Será que meu próximo precisa ser igual a mim? Será que o meu próximo precisa andar por onde eu ando, fazer o que eu faço? Será? Para aquele homem da lei, ele esperava que a resposta de Jesus fosse alguém que fizesse parte do povo judeu, né? Olha, todo judeu é seu próximo. Ele, de repente, estava esperando essa resposta de Jesus. O seu próximo é alguém da sua tribo. O seu próximo é alguém do seu povo. O seu próximo é alguém ali da sua família. O seu próximo é alguém que você ama muito. O seu próximo é alguém que você já conhece. O seu próximo é alguém que te trata bem. O seu próximo é alguém que já fez muitas coisas boas por você. O seu próximo é alguém que tem um amor recíproco por você, que da mesma forma como você demonstra amor, ele retribui amor. Então o doutor da lei de repente estava esperando essa resposta de Jesus, mas essa definitivamente não foi a resposta de Jesus. E aí Jesus vai responder a esse doutor da lei se baseando em uma parábola. Então,
o motivo da parábola do bom samaritano é responder essa pergunta: quem é o meu próximo? E é essa pergunta que nós vamos nos fazer, e durante a busca por essa resposta, nós vamos olhar algumas formas de relacionamento, nós vamos entender a dinâmica de alguns relacionamentos. E preste atenção, você pode estar sendo vítima de um relacionamento desse, mas você pode estar praticando esse tipo de relacionamento com alguém. Então, enquanto nós vamos pensar aqui, é normal, é comum que você tenha a primeira disposição assim, ó, e eu tenho sofrido isso, e eu tenho vivido isso na pele, e eu conheço alguém que faz isso comigo. Mas não deixe de olhar para dentro de você e pensar: será que eu estou agindo assim com alguém? Será que eu estou me relacionando dessa forma com alguém? Agora que eu lembrei que está gravado, eu estava aqui no canto aqui, ó. Agora que eu lembrei que está gravando, né, Lucas? Vou ficar comportado aqui, tá bom? Finge que começou agora, Lucas. Então vamos lá. O primeiro exemplo que a gente tem se encontra no verso deixa eu me orientar aqui. Se encontra no verso 30, a partir do verso 30. Jesus vai trazer, como sempre, uma parábola. E as parábolas de Jesus sempre se baseavam em coisas que eram comuns àqueles que estavam ouvindo, àqueles que estavam recebendo o ensinamento. Então Jesus vai tratar de algo corriqueiro, do cotidiano deles. E o que Jesus vai fazer? Ele vai falar assim para eles, é como se ele estivesse falando assim, ó, sabe aquela estrada de Jerusalém até Jericó? Então, estava passando um homem por ali, e todo mundo conhecia aquela estrada, todo mundo sabia que aquela estrada era muito perigosa. A estrada que seguia de Jerusalém para Jericó era uma estrada perigosa, eram 27 quilômetros de estrada, era uma inclinação, uma descida de quase 1.000 metros, era uma descida feita pelo deserto, era uma descida que continha várias rochas, vários rochedos, lugares onde pessoas podiam se esconder e assaltar e saquear grupos de pessoas. Ninguém andava sozinho por aquela estrada. Aquela estrada tinha um apelido de caminho da morte. Então, todo mundo conhecia aquela estrada. É como se eu falasse aqui, sabe aqui a Valdemar Colombo Garcia, aqui em Andorinhas? Todo mundo vai conhecer. E ele vai trazer essa ideia conhecida, corriqueira, que fazia parte do cotidiano daquele povo, para trazer essa parábola, para trazer esse ensinamento. E o verso 30 vai dizer assim, ó: certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Então temos dois personagens aqui. Nós temos um homem caminhando pela estrada, um viajante nessa estrada, um peregrino, e os bandidos, que são outros personagens nessa história. E nós vamos ver que aquele homem que estava andando sozinho, sofreu um assalto. E nesse assalto ele teve as suas roupas rasgadas, ele foi espancado e o deixaram quase morto na beira da estrada. Então, olhando para a forma como os bandidos trataram desse homem, a gente pode ter aqui o primeiro tipo de relacionamento. E nesse relacionamento dos bandidos para com esse homem, era como se os bandidos estivessem dizendo assim, ó: o que é teu é meu. O que é teu é meu. O que é teu eu quero para mim. O que é teu eu vou arrancar de você. O que é teu eu vou
roubar de você. O que é teu, agora é meu. E você sabia que existem relacionamentos assim? Relacionamentos abusivos nesse ponto? Você sabia que existem pessoas que roubam de você? Pessoas que são usadas para roubar de você. Talvez roubar a sua alegria, talvez roubar a sua paz, talvez roubar a sua esperança, talvez roubar a sua fé. Existem também circunstâncias na nossa vida que servem para tentar nos roubar. Na dinâmica desses bandidos para com o homem, foi exatamente isso que eles fizeram. Eles estavam roubando. Eles não estavam roubando só bens daquele homem. Eles não estavam roubando só aquilo que o homem possuía, mas eles estavam roubando a sua esperança. Aquele homem se encontra agora num estado de quase morte. Ele está à beira da morte. Então, esse tipo de relacionamento existe. Esse tipo de relacionamento não é só quando um bandido literalmente rouba você, mas esse tipo de relacionamento acontece quando, através de uma palavra, através de uma atitude, através de um gesto, através de uma ação, ou da falta dessa ação, alguém rouba algo de você. Mas como eu falei no começo, enquanto nós estivermos pensando sobre isso, não pense só naquela pessoa que eu tenho certeza que você já pensou. Eu conheço uma pessoa que de vez em quando é usada pelo inferno para roubar algo de mim. Rouba minha esperança, rouba minha alegria, rouba minha paz, sabe? Mas lembre-se do que eu falei, enquanto nós estivermos pensando sobre esse tipo de relacionamento, pense se você tem sido a pessoa que tem roubado algo de alguém, a pessoa que tem tomado algo de alguém. Talvez você nem perceba, talvez você nem esteja notando, mas você está roubando algo de alguém. Talvez com uma palavra ou com a falta dela, talvez com a atitude ou com a falta dela, talvez causando circunstâncias, causando mal-estar na vida de alguém, causando complicações na vida de alguém, que estão levando essa pessoa a perder a sua esperança, a perder as suas forças. Lembrando sempre que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Existe um inimigo declarado na nossa vida, e ele se apresenta como um ladrão, e assim como o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. João 10:10. Mas infelizmente, ele usa circunstâncias, ele usa situações para tentar roubar algo de nós, para tentar minar a nossa esperança, para tentar atacar a nossa fé, para tentar roubar a nossa alegria. Então ele vai usar de meios, ele vai usar de situações, ele vai usar de circunstâncias, e ele pode usar pessoas. Ele pode usar pessoas na sua vida, e ele pode usar você na vida de alguém, roubando a alegria, a paz, a esperança e a fé de alguém. Então, dentro dos nossos relacionamentos, nós, como servos de Deus, como cristãos, nós não podemos, de maneira nenhuma, ser aqueles que estão roubando algo de alguém, ser aqueles que estão privando alguém de alguma coisa. Eu não sei o que pode ser, mas de repente você para pensar aí e você vai perceber algo que estão roubando de você ou algo que você está roubando de alguém. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Então, ao mesmo tempo
que existe um inimigo declarado, que tenta usar de diversas artimanhas para tentar roubar a nossa fé, roubar a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa paz, nós temos um Deus que quer usar a cada um de nós para sermos aqueles que vão promover a paz, promover a esperança, promover a alegria, promover a fé. Então, quem sou eu nesse relacionamento? É para nós pensarmos, será que nós temos sido tão egoístas a ponto de querer tomar aquilo que é do outro? A ponto de não nos alegrarmos com a alegria do outro? A ponto de não sermos capazes de festejar com o outro a conquista dele? Será que tem me incomodado a alegria do meu irmão? Será que tem me incomodado a paz, a fé do meu irmão? E será que eu tenho, muitas das vezes, sem perceber, buscado minar aquela alegria, tirar um pouquinho daquela alegria, puxar o tapete um pouquinho? Não sejamos como o bandido. Os bandidos dizem: o que é teu, agora é meu. O que é teu, eu quero para mim. O que é teu, eu não quero mais com você. Eu quero tirar de você. Eu quero arrancar de você. E essa nunca vai ser a postura de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro servo de Deus. Nós estamos aqui não para roubar de pessoas. Nós estamos aqui para promover vida na vida de todo aquele que estiver perto de nós. Promover vida a quem é o nosso próximo. E quem é o nosso próximo, né? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Não esqueçam dessa pergunta. Quem é o nosso próximo? Seguindo o texto, no verso 31, a partir do verso 31, nós somos apresentados a mais dois personagens nessa história. O verso 31 vai dizer: por acaso descia por ali um sacerdote, quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. E o verso 32 vai dizer: um levita fazia o mesmo caminho, e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Meus irmãos, imaginem a cena. Você é o homem caído na estrada, você acabou de ser roubado, você é a mulher caída na estrada, para vocês não ficarem longe desse exercício. Entrem nesse exercício comigo aqui. Se coloque ali na beira da estrada, ferida, à beira da morte. E aí você vê um sacerdote vindo na sua direção. Ele está do mesmo lado da estrada em que você está caído. Qual vai ser o seu pensamento? Aquele homem vai fazer o que comigo? Vai me salvar. Deus providenciou alguém que vai me salvar, que vai me socorrer. Olha lá, um sacerdote está vindo. Chegou a minha vez, chegou a minha hora, não vou mais morrer. Ele vai me salvar. Ele vai estender a mão. Ele vai me levantar da beira da estrada. E o que aquele homem faz? Aquele homem que estava na direção do homem caído, aquele sacerdote atravessa para o outro lado. Aquele sacerdote simplesmente atravessou para o outro lado. Aquele homem estava vindo de Jerusalém. Um sacerdote, ele passava uma semana no templo, servindo no templo, durante uma semana. Passado uma semana, havia uma troca de turno, então entrava um outro sacerdote no lugar dele. Então ele está indo para casa depois de uma semana, dentro do templo, servindo ao Senhor. E aquele homem que passou uma semana servindo ao Senhor dentro do templo, não é capaz de servir ao Senhor fora do templo. Aquele homem que estava servindo ao Senhor dentro do templo, não é capaz de prestar um culto a Deus fora do templo, estendendo a mão para aquele homem ferido. Você sabia que ao estender a mão para alguém, você está cultuando ao Senhor?
Você sabia que ao abraçar alguém, ao confortar alguém, ao orar por alguém, você está oferecendo um culto ao Senhor? Você está servindo ao Senhor? E é interessante, né? Nós nos dedicamos a servir ao Senhor dentro do templo, muitas das vezes, né? A festa da amizade provou isso, né? Quantos serviram ao Senhor durante a festa da amizade? Estavam cultuando ao Senhor. Eu estava lá moendo cana e cultuando ao Senhor. Tinha gente lá fritando pastel, cultuando ao Senhor. Vendendo derivados do milho e cultuando ao Senhor. Quem estava lá louvando, quem estava lá oferecendo o seu artesanato, seus lindos artesanatos, estava ali cultuando ao Senhor, dentro da casa do Senhor. O sábado da festa da amizade passou, o domingo da festa da amizade passou, e a segunda-feira chegou. E será que temos nos empenhado para servir o Senhor fora da casa dele? Será que temos nos dedicado? Será que estamos sensíveis para cultuar ao Senhor, estendendo a mão para alguém? Estendendo a mão para alguém que sofre por uma necessidade, olhando para alguém, tendo sensibilidade com alguém que precisa da sua ajuda, precisa da sua força, precisa da sua mão. Ou será que nós temos feito como sacerdote? Passado de largo, atravessado a rua. Opa! Aquele sacerdote, ele tinha, vou botar entre aspas, justificativas para não atender aquele homem. A lei judaica dizia que se ele botasse a mão em alguém que estivesse morto, ele estava contaminado. Então, de repente, aquele sacerdote viu ali aquele homem caído no chão, à beira da morte, está morto, não vou poder fazer nada e muito menos encostar a mão nele, então não vou fazer. E tinha outra questão: se aquele homem não fosse um judeu, ele não tinha nenhuma obrigação, segundo a lei judaica, ele não tinha nenhuma obrigação de ajudar aquele homem. Então, como aquele homem estava nu, o RG dele não devia estar ali, né, para mostrar a nacionalidade dele. Ele pode ter pensado assim, ó, não sei quem é, não sei se é judeu, não vou fazer nada. E simplesmente atravessou para o outro lado. É claro que o homem se decepcionou com aquele sacerdote, né? Aquele homem atravessou, passou do outro lado, foi embora. Aquele a quem o homem pensou assim, agora vem a minha salvação. Aquele homem atravessou o outro lado e foi embora. Mas aí, a alegria voltou para o homem, porque estava vindo um levita, pelo mesmo caminho. E o levita também trabalhava na casa do Senhor, servia na casa do Senhor, estava lá uma semana servindo na casa do Senhor, era levita, homem de Deus, consagrado. E o texto no verso 32 vai dizer o quê? Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou ao longe. Meus irmãos, minhas irmãs, com aquela atitude, com aquela forma de se relacionar com o homem caído, sabe o que aqueles homens, o sacerdote e o levita, estavam querendo dizer para aquele homem? O que é meu, é só meu. O que é meu, não compartilho com ninguém, não divido com ninguém. Se você não tem, o problema é seu. Se você está nessa condição, nessa situação, o problema é seu, não é meu. Eu já tenho o meu, e o que é meu é só meu, eu não divido com ninguém. Aquela famosa frase, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. O crente mudou essa frase, sabia? Farinha pouca, meu irmão primeiro. Tem que falar assim agora, hein? Farinha pouca, meu irmão primeiro. Mas não foi isso que aquele sacerdote, aquele levita fizeram. Aqueles homens, olhando para o homem caído, atravessaram para o outro lado da estrada e simplesmente foram indiferentes. E, meus queridos, não existe uma incoerência maior
na vida de um cristão, na vida de um servo de Deus, do que ser indiferente a alguém. É a maior incoerência que um cristão pode viver, é ser indiferente a alguém. Não combina na mesma frase a palavra cristão e a palavra indiferente. Porque nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para olhar com outros olhos uma sociedade que precisa de ajuda. Uma sociedade que precisa de socorro. E Deus tem colocado na minha e na sua vida pessoas para você socorrer. Pessoas para que a gente possa socorrer. E o que nós temos feito? Será que nós temos sido indiferentes? Será que nós temos pensado como esses servos de Deus? Será que o que é meu é só meu? Eu não divido? Eu não sei quem é, então eu não vou compartilhar. Eu não sei de onde ele vem, então eu não vou compartilhar. Eu não sei a procedência dele, a origem dele, então eu não vou fazer nada. Ele que corre atrás. Será que eu tenho pensado assim? Será que eu tenho sofrido indiferença de alguém? Será que existe alguém que no seu relacionamento tem sido indiferente comigo? Eu tenho esperado tanto dessa pessoa, mas essa pessoa tem sido indiferente. Ela não tem me atendido, ela não tem me respondido, sabe? Ela tem a oportunidade de me ajudar, mas ela tem passado de largo na minha vida. Eu e você podemos estar vivendo isso, mas o grande problema é se eu e você estamos causando isso na vida de alguém. Se eu e você estivermos sendo indiferentes na vida de alguém, esse é o grande problema, porque nós não fomos chamados para isso. Tiago capítulo 4, verso 17, vai falar sobre um tipo de pecado, que é o pecado da omissão. Tiago 4,17 diz assim: lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. É pecado, simplesmente pecado, quando você sabe o que precisa fazer, quando você tem a condição de fazer, quando Deus te dá a instrução para fazer e você não faz, você está pecando. Você está pecando por omissão. Você não pode dizer, eu não sabia, eu não conseguiria, eu não sou capaz. Você sabe que você pode fazer o bem. Você sabe que você pode fazer a diferença na vida de alguém. Você sabe que você pode atender alguém que precisa de socorro, alguém que precisa da tua mão, para que essa pessoa se levante, alguém que precisa receber vida, através da sua e da minha atitude, e por causa da minha indiferença, eu deixo de fazer, eu deixo de realizar. Isso é pecado. O indiferente, ele é egoísta. O indiferente, ele é insensível. O indiferente não representa a Deus. Simplesmente não representa a Deus. Aquele que olha para alguém e simplesmente não se importa. Não se importa. Eu estou vendo a situação dele, eu tenho como ajudar, mas eu simplesmente não consigo me importar com o que está acontecendo com ele. Isso é dizer para essa pessoa, o que é meu, é só meu. Eu já conquistei, você que se vire para conquistar, eu não compartilho com ninguém. Mas aí, aquele homem ainda está vivo na história, hein, gente, ele não morreu ainda não. O levita passou por ele também. Imagina a decepção daquele homem. Imagina o que ele pensou. Imagina o que ele pensou. Você já sofreu indiferença de alguém, você sabe como é que é isso. Você já foi roubado por alguém, você sabe como é isso. Mas imagina se alguém estiver pensando isso de você. Poxa, o pastor Jaime roubou algo de mim. Eu nunca mais fui o mesmo depois do que ele fez comigo.
depois do que ele deixou de fazer. Eu esperava muito que ele fizesse, e ele tinha condição de fazer, ele não fez. Ele roubou algo de mim, ele foi indiferente comigo. Imagina se nesse momento alguém estiver pensando isso de mim. É para refletir, não é verdade? E eu estou só compartilhando aquilo que Deus falou comigo. E Ele não massageou minhas costas nessa mensagem, não. Ele não massageou minhas costas para falar isso aqui comigo, não. Mas, por fim, nós temos mais um homem que caminhava por aquela estrada. E era um samaritano. E eu fico imaginando os doutores da lei, os mestres da lei, judeus, ouvindo, no meio da parábola, Jesus citar o nome de um samaritano. Porque se tinha alguém que o judeu odiava, era o samaritano. O ódio entre judeus e samaritanos era real, era forte. O judeu entendia que o samaritano não fazia parte do povo de Deus, porque os samaritanos se misturaram, se casaram com outros povos, se relacionaram com outros povos, conviveram com outros povos, começaram a inserir na sua realidade cultos de outros povos. Então o judeu puro, da linhagem de Moisés, que se manteve puro, que permaneceu ali dentro do povo judeu, ele olhava para o samaritano, eles não são mais o povo de Deus, eles se perderam. Então eu não o reconheço mais, é um povo amaldiçoado, é um povo que nós não devemos nos relacionar. Então o judeu ensinava para o seu filho, desde pequeno, a se voltar para Samaria, estender a sua mãozinha de criança e amaldiçoar aquele povo. O judeu ensinava a criança a fazer isso. O judeu não trocava palavras com o samaritano, não usava utensílios do samaritano. É por isso que a mulher samaritana se assusta quando Jesus pede para ela o cântaro dela. Ela fica apavorada. Ué, o senhor sendo judeu, eu não esperava nem que o senhor estivesse falando comigo, quanto mais me pedindo um utensílio, vocês nunca fazem isso. Então esse era o nível de ódio entre judeus e samaritanos. Então aqueles homens da lei, ouvindo Jesus falar que agora vai passar na estrada um samaritano, eles já devem ter se contorcido, se remexido. E aí o texto vai dizer assim, ó: então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho, e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento, e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. O samaritano, ele estava em viagem. Ele tinha se preparado para essa viagem. Ele levou vinho, ele levou óleo, ele levou ataduras, tudo para ele, tudo para que, se acontecesse alguma coisa com ele no caminho, ele pudesse ter provisão. A provisão era para ele. Aquele homem estava em viagem, mas aquele homem teve a sua agenda alterada quando encontrou na beira de um caminho um homem que precisava de ajuda. Hoje eu vi um vídeo, e eu não vou me envergonhar de reproduzir a pergunta que o pastor Douglas Gonçalves fez nesse vídeo. E esse vídeo falava exatamente sobre a parábola do bom samaritano. E aí o pastor Douglas Gonçalves fez a seguinte pergunta, porque a gente vê nesse texto que o samaritano estava seguindo viagem, mas ele teve que parar, ele teve que alterar a sua agenda para atender aquele homem que estava precisando de socorro. E aí o pastor Douglas Gonçalves pergunta no vídeo: Deus tem tido liberdade para alterar a tua agenda? Deus tem tido liberdade para alterar os seus planos? Você tem sido sensível o suficiente para perceber que Deus muitas das vezes quer alterar os seus planos e a sua agenda, para que você atenda alguém, para que você socorra alguém, para que você manifeste amor na vida de alguém, para que você fale do amor de Jesus com palavras e com atitudes, mas que para isso você tenha que alterar a sua agenda. De repente tudo está muito bem programado na tua vida, tudo muito bem agendado na tua vida, tudo meticulosamente programado,
Mas será que Deus, dentro dessa sua agenda bem preparada e bem projetada, tem tido tempo para causar alterações como essa, como Ele fez na vida do samaritano? Aquele samaritano, ele não olhou se aquele homem era judeu, se aquele homem era samaritano, se aquele homem era de outro povo. Aquele homem samaritano não se importou de dedicar o que ele tinha para curar aquele homem, para salvar aquele homem na beira do caminho. E será que eu e você temos nos importado tanto com as nossas coisas, com aquilo que parece que é só nosso, e temos deixado de repartir, deixado de compartilhar? Aquele samaritano, com aquela atitude, vocês sabem o que ele disse para o homem. Vocês sabem o que ele disse para o homem. Se o bandido disse, o que é seu é meu, se os religiosos disseram, o que é meu, o que o samaritano disse para aquele homem? Como é que é? O que é meu é teu. O que é meu, eu te dou. O que é meu, eu te ofereço. E eu não vou me importar de me gastar. Eu não vou me importar de alterar a minha agenda, de alterar a minha programação. Eu não vou me importar de ter que me humilhar, de ter que ajoelhar, de ter que estender a mão para alguém que eu não conheço, de ter que estender a mão para alguém que de repente me odeia. Mas eu digo para você, o que é meu é teu. E é exatamente isso que aquele homem faz. E para finalizar, o texto ainda diz, no dia seguinte, verso 35, no dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide desse homem, se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Aquele homem tratou das feridas, colocou aquele homem no seu jumento, levou aquele homem até uma hospedaria que muito provavelmente era um reduto judeu, onde ele era odiado, e ele foi lá, ele parou lá, colocou o homem naquela hospedaria, ele deu 2 moedas no outro dia, porque ele dormiu lá, cuidando daquele homem, ele no outro dia deu 2 moedas para o dono da hospedaria, e disse assim, ó, isso aqui é para cobrir as despesas que você tiver desse homem, e se por acaso as despesas ultrapassarem essas 2 moedas, eu volto para te reembolsar. Olha só, olha o que esse homem fez, ele ofereceu o que ele tinha, para salvar aquele homem, ele ofereceu o que ele tinha para restaurar aquele homem, e por que eu e você não podemos fazer o mesmo? E aí vem a pergunta que não quer calar, qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Resposta para a nossa pergunta, quem é o nosso próximo? Qualquer um. Aquele que estiver precisando da nossa ajuda hoje. Ah, mas ele me odeia, mas ele está precisando de você. Ah, mas ele não vai retribuir, eu conheço ele, mas ele precisa de você. Ah, mas ele não tem jeito, eu já cansei, eu já fiz de tudo, eu não vou mais lá, eu não vou mais ajudar, eu não vou mais contribuir. Ele precisa de você. Então, a ideia de próximo que Jesus traz para mim e para você, e que Jesus trouxe para o homem, para os homens da lei, é a ideia de que o teu próximo é todo aquele que estiver precisando de você. E você não vai olhar a condição, você não vai olhar a reputação, você não vai buscar referências, você não vai olhar para o currículo, você simplesmente vai oferecer o que você tem e dizer, o que é meu é teu, eu te ofereço. Sabe por que a gente vai fazer isso? Sabe por quê, igreja? Porque um dia, eu e você, fomos esse homem na beira do caminho. Um dia, eu e você, fomos esse homem na beira do caminho. Mortos nos nossos pecados, inimigos de Deus, feridos pelos nossos pecados.
Mas houve alguém que levou as nossas feridas até a cruz, que morreu por nós, que se entregou por nós, que se humilhou por nós. E se Ele fez tudo isso por nós, por que eu não vou fazer aqui? Por que eu não vou reproduzir isso aqui? Enquanto eu estou vivo, enquanto eu tenho forças, enquanto Deus me capacita, por que eu não vou fazer por alguém o que Deus fez por mim? Para finalizar, Romanos capítulo 5, 6 a 8. Foi exatamente isso que Deus fez por você e por mim. Quando estávamos completamente desamparados. Era assim que aquele homem na beira do caminho estava? Sim ou não? Você já esteve nessa condição? Completamente desamparado? Por causa dos seus pecados? Sim ou não? Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa. Aquele samaritano veio na hora certa para salvar aquele homem? Cristo veio na hora certa na tua vida? Sim? Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E Jesus termina a palavra dizendo: vão e façam o mesmo. Então a lição para aqueles homens da lei era para cuidar só dos judeus? Não. Vão e façam o mesmo que o samaritano fez. Não se importem com a condição, não se importem com o título, a cidadania daquela pessoa. Estenda a sua mão. Seja o bom samaritano. Se precisar, se entregue, se doe, faça isso. Servimos a um Deus que nos ensina a olhar para o próximo como superiores a nós mesmos. Se eu conseguir olhar o meu irmão superior a mim, eu vou estar na condição de servo. Se eu me vejo acima do meu irmão, eu vou entender que eu não devo servir a ele, que é ele que deve me servir. Se cada um de nós olhar para o próximo como superior a nós mesmos, todos serão servidos. Ninguém vai ficar desamparado. Existem pessoas que Deus tem colocado na tua vida para que você entregue aquilo que você tem, para que você doe aquilo que tem, aquilo que você recebeu de graça, que você doe também. A gente diz amar o Deus que a gente não vê, mas a gente não ama as pessoas que a gente vê. Como isso é possível? Como isso é possível? Vamos orar? Feche seus olhos. Se existe alguém nesse momento, alguém ou alguma circunstância tentando roubar a sua paz, o Ministério de Louvor pode chegar à frente, enquanto isso. Se existe alguém ou alguma circunstância roubando a sua paz, roubando a sua alegria, roubando a sua fé, a sua esperança, coloque essa circunstância nas mãos do Senhor, coloque essa pessoa na mão do Senhor. Se existe alguém na tua vida que está agindo com indiferença com você, coloque essa pessoa nas mãos do Senhor. Mas se você tem roubado, se você tem causado isso na vida de alguém, se coloque nas mãos do Senhor agora. Você tem roubado a alegria de alguém com os seus gestos, com a sua atitude? Talvez por causa de um perdão que você não consegue liberar na vida de alguém. Talvez por causa de um rancor, de um ódio que você tem por alguém. Você está se destruindo e destruindo a outra pessoa. Você tem sido indiferente com alguém, sabendo que você tem a condição de fazer, mas você não tem feito? Sabendo que você pode fazer mais, se doar mais, se entregar mais, servir mais, e você não tem feito? E Deus tem te incomodado, o Espírito Santo tem te incomodado. Vai lá, estende a mão, abraça, vai lá, restaura esse relacionamento,
vai lá, libera perdão. Mas você tem evitado essa situação, você tem evitado essa pessoa, você tem atravessado do outro lado, para não resolver essa situação, essa questão, e você tem sido indiferente. Ore ao Senhor nesse momento, para que Deus arranque do seu coração toda indiferença, para que Deus te torne, o Espírito Santo te torne sensível à causa do outro, para que você possa fazer o que nós fizemos aqui hoje, combater em oração junto com alguém, combater pela causa do outro e não só pela sua, não querer que as pessoas combatam os seus combates, mas combater os combates dos outros também, e que eu e você sejamos como o bom samaritano. O que é meu é de todo aquele que precisar, o que é meu eu entrego, eu dou, eu me gasto, e o Senhor Jesus está te chamando para essa obra, e o Senhor está te chamando para essa missão, e se eu e você quisermos ser um representante dEle, nesse tempo, precisamos começar a nos doar, a entregar o que a gente tem de melhor, a parar de olhar para a identidade, e fazer o bem a quem estiver ao nosso alcance, e estender a mão a quem estiver ao nosso alcance, não importa se vamos ser retribuídos ou não, mas que possamos fazer. Senhor, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nesse momento, Senhor, nós nos colocamos em oração, pedindo pela nossa vida, Senhor, pedindo para que o Senhor nos torne como esse bom samaritano, sensíveis, ó Pai, às circunstâncias do outro, sensíveis à causa do outro. Quantas pessoas nesse momento estão perto de nós, feridas, machucadas, foram roubadas de alguma forma, estão sem esperança, sem fé, sem forças, estão tentando sobreviver, Senhor, estão na sarjeta nesse momento, à beira do caminho, e Pai, em nome de Jesus, nós como representantes do Teu amor, da Tua palavra que salva, que liberta, que restaura, que nós possamos ser esse agente, Senhor, de restauração na vida de alguém, que possamos brilhar nesse mundo, Senhor, trazendo a Tua palavra, a Tua esperança e praticando o Teu amor, amor que recebemos de Ti de graça, amor que nós não somos merecedores de receber. E por que nós vamos selecionar aqueles que vão receber o nosso amor, Pai? Nos torna sensíveis, arranca de nós toda e qualquer indiferença, e que nós possamos ser pessoas que promovam e não roubem, que entreguem e não arranquem de ninguém. Em nome de Jesus, causa isso em nós, causa isso na Tua igreja, Senhor, desperta isso em nós, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, poder
mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora do seu Filho Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus espalhado pela face da terra, mas de uma forma especial a primeira Igreja Batista em Santo Aleixo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Vão em paz, que Deus abençoe. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me